pessoal, a revista Terceiro Setor está aqui no fórum do Terceiro Setor da OAB aqui de Franca, e agora a gente vai falar com o Dr. Paulo Borges, promotor aqui da cidade, para nos esclarecer algumas coisas sobre a Lei 13.019, que muito tem dado o que falar nas instituições das Sim. quais a gente tem visitado. E essa é a minha primeira pergunta: como o senhor vê o impacto da lei nas nossas entidades aqui da cidade? Olha, antes de tudo é importante dizer, apesar da Lei 13.019 ela ser de 2014, ela nos municípios, no âmbito dos municípios, passou a ser implementada só a partir de 2017. Então é uma legislação muito nova, em que todos estão dentro de um processo de aprendizagem desses novos instrumentos, tanto as instituições quanto o poder público. Então muitas questões têm surgido exatamente porque esse é um momento de transição de um modelo anterior em que havia toda uma burocratização que esta lei buscou eliminar. Só que ela traz instrumentos novos, o termo de cooperação, o termo de fomento, cada qual estabelecendo parcerias distintas, com repasse de recurso ou sem repasse. No termo de fomento tem o repasse de recurso, já no termo de cooperação não. Enfim, são situações importantes que precisam ser esclarecidas durante esse período agora e já está sendo utilizada, não é? Então a grande dificuldade é que em vários aspectos e dúvidas que surgem não há parâmetro anterior para poder nortear a decisão de como resolver o problema ou não. Então as instituições estão se adequando, nós estamos num momento de transição e de aperfeiçoamento dessa relação público-privado e principalmente terceiro setor e poder público. Sim. No que permite a gente perceber que as instituições querem fazer como sempre fizeram e com muito mais profissionalismo agora e com segurança jurídica, porque aí existem instrumentos na lei para dar segurança jurídica, seja para o poder público, muitas vezes por envolver recursos públicos, seja para instituições que vai implementar um plano de trabalho. O senhor entende que isso vai se estender por um tempo longo, porque algumas instituições têm mais dificuldades do que outras, ou possibilidades do que outras? A grande questão, e isso é importante dizer, é que a lei está em vigor. Então não há mais um tempo de transição. O período de transição foi de 2014 a 2017. Então aquelas instituições que não buscarem se profissionalizar, por exemplo, para elaborar projetos com competência técnica, com propostas de trabalho, planos de trabalho executáveis e que, portanto, quando passarem nos chamamentos pelo processo de seleção, consigam ser contempladas, vão ficar de fora dessas parcerias. E enquanto, de outro lado, aqueles que buscarem esse profissionalismo, se aperfeiçoar, poderão sim ter sucesso nas suas demandas, nas suas propostas de trabalho, ganhando a parceria que estiver em disputa, nas diferentes áreas. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. A gente percebe uma padronização, principalmente quando você tem a parceria com a prefeitura, né? Ela tenta olhar para um todo e padronizar para atender a todos. A gente até entende dessa maneira. Porém, existem muitas particularidades em cada entidade, né? Aí mora muita dificuldade para as entidades até cumprirem toda a lei. Você acha que existe uma maneira dessa prefeitura e entidade, de alguma maneira, entrar em um acordo para a coisa não ficar tão padronizada, sendo que existe tantas diferenças entre uma entidade, por exemplo, que você tem um mecenas, que consegue bancar muita coisa, e outras que não tem de jeito nenhum, que passam por muita dificuldade? Olha, essa é uma situação importante, mas veja, do ponto de vista, inclusive, do marco regulatório dessas parcerias, não é o poder público que deve adequar o seu projeto a uma ou a outra instituição. São as instituições que devem se adequar às propostas que se busca com o chamamento. E com isso eu estou querendo dizer o seguinte: o poder público não pode direcionar uma chamada para atender essa ou aquela instituição específica que tem alguma particularidade específica e que poderia ser contemplada se ela conseguisse e tivesse o apoio, seja do poder público ou de um mecenas, para superar essas dificuldades.
Por quê? Por força de princípios da administração pública, como o princípio da impessoalidade. Ele não pode direcionar. Quando ele faz o chamamento, a padronização que se estabelece é para que todos possam, dentro de uma previsibilidade, concorrer em igualdade de condições. Esta é uma situação que as instituições vão ter que enfrentar buscando soluções, eu vou sempre repetir, profissionalizantes dentro das instituições. Não basta mais apenas a boa vontade para resolver e se adequar. É necessário que seja feita uma estratégia de efetivação de mecanismos que permitam uma competitividade a essas instituições. E quando eu falo competitividade, eu não estou falando dela com outras instituições. Eu estou falando de eficiência na execução das suas propostas. E qual seria, sim, uma dica para a gente fechar que o senhor daria a essas instituições para que elas se entrassem, né, na lei, dentro da lei, o mais rápido possível para que elas fossem cada vez mais beneficiadas? Bom, exatamente. Eu acho que uma coisa que o terceiro setor não percebeu, e ainda falando aqui do município de Franca, foi inclusive a surpresa que muitos tiveram quando no mapa das organizações da sociedade civil, elaborado pelo IPEA e que é público, a constatação de que nós temos 1.201 instituições, 1.201 organizações da sociedade civil. Normalmente se pensa num percentual ou num número muito menor e inferior a esse. Com 1.201 instituições em diferentes áreas, mas todas no terceiro setor, a dica que eu daria é exatamente a realização de fóruns como este, essas instituições se unirem e se fortalecerem, inclusive para estabelecer pautas comuns, independentemente das áreas que atuam, se fortalecerem com as instituições, inclusive para tentar superar as dificuldades que individualmente têm, buscando não uma autofagia de que eu resolvo o problema da minha instituição e consigo apresentar e ser aprovada uma proposta numa chamada, e a outra que vá cuidar sozinha e se virar. Então isso é busca de eficiência e profissionalismo, é essa a dica que eu deixaria para todos. Obrigada, viu, por nos receber. Eu que agradeço. E eu espero que vocês acompanhem, que essa entrevista vai estar disponível nas nossas redes sociais, no YouTube e no nosso site. Um abraço a todos e até breve.